Olá, caros colegas educadores e alunos. Bem-vindos. Na aula de hoje, vamos abordar um tema fundamental para o sucesso da gestão escolar: a organização e gestão da escola. A organização escolar refere-se à forma como estruturamos os diferentes elementos da escola: pessoas, espaços, tempos, recursos, processos, para alcançarmos os objetivos educacionais estabelecidos no projeto político-pedagógico. É o que dá suporte concreto para que as intenções pedagógicas se realizem no cotidiano escolar. É importante destacar de início que não existe um modelo único ou ideal de organização escolar. Cada escola, com sua história, contexto, cultura e projeto específicos, precisa encontrar as formas organizativas mais adequadas às suas necessidades e possibilidades. No entanto, há princípios e práticas que podem orientar esse processo de construção. O primeiro princípio é a coerência entre a organização e os objetivos educacionais. A forma como organizamos a escola comunica valores e concepções, muitas vezes de maneira mais poderosa que os discursos explícitos. Por exemplo, se dizemos valorizar a participação, mas centralizamos todas as decisões. Se afirmamos priorizar a aprendizagem, mas dedicamos mais tempo e recursos a questões administrativas. Se defendemos a inclusão, mas mantemos espaços que excluem determinados grupos, estamos criando contradições que enfraquecem o projeto educativo. O segundo princípio é a funcionalidade. A organização escolar deve facilitar, não dificultar, o trabalho pedagógico. Procedimentos burocráticos excessivos, comunicação confusa, distribuição inadequada de responsabilidades, horários mal planejados são exemplos de problemas organizacionais que consomem energia e tempo que poderiam estar dedicados à atividade fim da escola, o ensino e a aprendizagem. O terceiro princípio é a participação. A organização escolar não deve ser imposta verticalmente, mas construída coletivamente, envolvendo os diferentes segmentos da comunidade escolar. Isso não significa que todos precisam participar de todas as decisões, mas que os principais aspectos organizativos sejam discutidos e decididos em instâncias representativas, como o conselho escolar. O quarto princípio é a flexibilidade. A organização escolar não é estática, ela precisa ser constantemente avaliada e ajustada conforme as necessidades, os desafios e as oportunidades que surgem. Uma organização rígida, incapaz de se adaptar às circunstâncias emergentes, tende a se tornar um fim em si mesma, desconectada dos propósitos educacionais. Tendo esses princípios em mente, vamos explorar as principais dimensões da organização e gestão escolar. A primeira dimensão é a organização do tempo escolar. O tempo é um dos recursos mais valiosos e, paradoxalmente, menos refletidos na escola. Como distribuímos as horas letivas ao longo do ano, da semana e do dia? Como equilibramos diferentes componentes curriculares e atividades? Como organizamos os horários dos professores e demais profissionais? Essas decisões têm impacto direto nas oportunidades de aprendizagem dos estudantes e nas condições de trabalho dos educadores. Vejamos agora algumas estratégias para uma organização mais eficaz do tempo. Primeira estratégia: construir o calendário escolar não apenas para cumprir o mínimo legal de dias letivos, mas para garantir continuidade e progressão nas aprendizagens, evitando interrupções frequentes. Segunda estratégia: distribuir os horários das disciplinas considerando critérios pedagógicos, não apenas administrativos. Por exemplo, disciplinas que exigem maior concentração podem ser mais produtivas nas primeiras horas do dia. Atividades práticas ou que envolvem movimento podem ser mais adequadas após períodos mais intensos de estudo. Terceira estratégia: garantir tempos adequados para planejamento, formação e trabalho colaborativo dos professores. Horários de trabalho pedagógico coletivo bem estruturados são essenciais para a qualidade do ensino. Quarta estratégia: considerar diferentes possibilidades de organização do tempo, como ciclos de aprendizagem, períodos mais longos, superando a fragmentação dos 50 minutos tradicionais, projetos interdisciplinares, entre outros. A segunda dimensão é a organização do espaço escolar. Como vimos em uma aula anterior,
O espaço educa e comunica valores. Sua organização deve favorecer os tipos de interações e atividades que desejamos promover, considerando as necessidades específicas dos estudantes e as propostas pedagógicas da escola. Quando falamos da organização do espaço escolar, existem algumas estratégias que realmente fazem a diferença no dia a dia. Veja bem, não estamos falando apenas de paredes e móveis. Estamos falando de ambientes que educam por si só. Primeiro, precisamos garantir que todos os espaços sejam acessíveis e seguros. Isso parece óbvio, mas quantas escolas você já viu onde um aluno cadeirante não consegue chegar à biblioteca? Ou onde há escadas sem corrimão adequado? A acessibilidade não é um extra, é um direito básico. Lembro de uma escola onde trabalhei que fez uma transformação incrível. Instalaram rampas, sinalizações táteis no chão e até adaptaram a altura das lousas em algumas salas. O resultado? Todo mundo se sentia bem-vindo e valorizado. Outra coisa fundamental é criar ambientes versáteis. Uma sala de aula não precisa ter sempre aquelas carteiras enfileiradas, como se estivéssemos no século passado. Podemos organizar o espaço de formas diferentes, dependendo da atividade. Às vezes em círculo para debates, em pequenos grupos para projetos colaborativos, ou até mesmo com espaços individuais para atividades que exigem mais concentração. Já experimentei colocar almofadas em um canto da sala para momentos de leitura, e foi incrível ver como os alunos passaram a valorizar esse momento. As paredes também são espaços de aprendizagem, e muitas vezes desperdiçados. Em vez de deixá-las vazias ou apenas com aqueles cartazes comprados prontos, que tal transformá-las em galerias vivas do conhecimento que está sendo construído? Expor os trabalhos dos estudantes, mapas conceituais, registros de projetos, linha do tempo de um tema estudado. Isso não só valoriza a produção dos alunos, como também reforça o aprendizado e cria uma identidade para o espaço. Uma professora que conheci mudava a exposição das paredes a cada projeto concluído, e os alunos ficavam ansiosos para ver seus trabalhos expostos. Por fim, e isso faz toda a diferença, envolver a comunidade escolar no cuidado com os espaços. Quando os alunos participam da pintura de um mural, da organização da biblioteca ou da criação de uma horta, eles desenvolvem um sentimento de pertencimento que é poderoso. Esta escola é minha também. Veja que esse sentimento reduz vandalismos e aumenta o cuidado coletivo. Numa escola da periferia onde trabalhei, fizemos mutirões com pais e alunos para revitalizar o pátio, e foi impressionante como diminuíram os problemas de depredação depois disso. No fundo, o espaço escolar é muito mais que concreto e tinta. É um terceiro educador que silenciosamente ensina valores, estimula comportamentos e cria possibilidades. Quando pensamos nele estrategicamente, transformamos a experiência educativa de todos que convivem ali. Vamos falar agora sobre a terceira dimensão, que é a organização das pessoas e das equipes. Sabe quando você entra numa escola e percebe que todo mundo sabe o que está fazendo, sem aquela confusão de achei que era você quem ia fazer isso? Pois é, isso não acontece por acaso. A questão central aqui é: como distribuímos responsabilidades? Como montamos equipes que funcionem bem? Como garantimos que cada um saiba seu papel e trabalhe pelos mesmos objetivos? Uma primeira estratégia, e já vi muitas escolas tropeçarem nesse ponto, é definir claramente quem faz o quê. Parece simples, mas não é. Quantas vezes já presenciei situações onde ninguém sabia quem era responsável por chamar os bombeiros num simulado de incêndio, ou onde três pessoas faziam a mesma tarefa enquanto outra importante ficava esquecida? Um organograma bem feito e um manual de atribuições podem ajudar muito, desde que construídos com a participação de todos. Não adianta a direção trancar-se numa sala e decidir sozinha. Isso geralmente não cola na prática. A segunda estratégia é sobre como formamos as equipes. Já reparou como algumas equipes simplesmente funcionam, enquanto outras parecem estar sempre em conflito? O segredo está em equilibrar competências complementares com afinidades pessoais. Aquela professora super organizada pode fazer uma dupla incrível com aquele colega cheio de ideias criativas. Mas também é importante trazer diversidade, pessoas com diferentes experiências e perspectivas.
Trabalhei numa escola onde formamos equipes misturando professores novatos e experientes, e o resultado foi incrível. Os mais experientes traziam a segurança da prática, enquanto os novatos questionavam práticas estabelecidas e traziam frescor. A terceira estratégia é criar instâncias colegiadas que realmente funcionem. Não basta ter um conselho escolar só no papel, que se reúne uma vez por ano para assinar documentos. Essas instâncias, conselho escolar, conselho de classe, equipes pedagógicas, comissões temáticas, precisam ter objetivos claros e processos de trabalho eficientes. Uma dica que aprendi com uma diretora muito competente: sempre comece as reuniões relembrando o propósito daquele grupo e termine com encaminhamentos claros. Quem vai fazer o quê e até quando? A quarta estratégia, e essa é fundamental, é investir na formação continuada. As pessoas são o maior patrimônio da escola e precisam ser constantemente desenvolvidas. Não estou falando só de cursos externos, mas também de estudos em grupo, trocas de experiências, observação de aulas entre pares. Uma escola onde trabalhei reservava 2 horas por semana para estudos coletivos, e isso fazia toda a diferença na qualidade do trabalho pedagógico. Por fim, a quinta estratégia: estabelecer processos claros de comunicação interna. Quantos problemas nas escolas nascem de informações desencontradas ou concentradas em poucas pessoas? Ah, eu não sabia que tinha reunião hoje. Ninguém me avisou que o horário tinha mudado. Uma comunicação eficiente evita ruídos e garante que todos tenham acesso às informações necessárias. Pode ser um quadro de avisos bem localizado, um grupo de WhatsApp bem gerenciado, reuniões rápidas no início da semana. O importante é que a informação flua. No fundo, organizar pessoas é uma arte delicada. Envolve entender que cada um tem seus talentos, limitações e jeitos de trabalhar. Uma gestão inteligente consegue aproveitar o melhor de cada um, criando um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e motivadas a dar o seu melhor pelos alunos. Já vi escolas com recursos materiais limitados, mas com equipes tão bem organizadas e engajadas que faziam milagres acontecerem todos os dias. Vamos falar agora sobre a quarta dimensão, que é a organização dos processos administrativos. Este é um tema que muita gente torce o nariz, mas que é absolutamente essencial para que a escola funcione bem. Sabe aquela sensação de que a burocracia está atrapalhando em vez de ajudar? Pois é, não precisa ser assim. A grande questão aqui é: como gerenciamos toda a papelada, os recursos financeiros, os materiais e as informações de modo que eles apoiem e não atrapalhem o que realmente importa, que é o trabalho pedagógico. Uma primeira estratégia, e essa eu aprendi depois de ver muitos gestores se afogando em papéis, é simplificar procedimentos. Precisamos ter coragem de perguntar: este formulário é mesmo necessário? Por que estamos fazendo isso em 5 etapas, se poderia ser em 2? Lembro de uma escola onde os professores precisavam preencher 3 documentos diferentes com as mesmas informações sobre alunos com dificuldades. Quando a equipe gestora percebeu isso, criou um único documento que servia para todos os fins. Resultado: menos trabalho burocrático e mais tempo para pensar em como ajudar os alunos. A segunda estratégia é usar a tecnologia a nosso favor. Meu Deus, como ainda vejo escolas com aqueles fichários enormes, onde encontrar a ficha de um aluno é quase uma caça ao tesouro. Hoje existem sistemas simples que facilitam o registro, armazenamento e recuperação de informações. Não precisa ser nada sofisticado. Até mesmo planilhas bem organizadas já fazem uma diferença enorme. Uma secretária escolar me contou que depois que digitalizou os arquivos antigos, conseguiu liberar uma sala inteira que virou um espaço de leitura para os alunos. A terceira estratégia é estabelecer fluxos claros para processos recorrentes. Todo mundo na escola deveria saber exatamente como funciona uma matrícula, uma transferência, uma requisição de materiais. Isso evita aquela situação em que o pai de um aluno vai 5 vezes à escola para resolver algo que poderia ter sido resolvido na primeira visita. Uma dica que funcionou muito bem numa escola onde trabalhei: criar pequenos manuais visuais, tipo infográficos, explicando passo a passo cada processo importante. A quarta estratégia, e essa é fundamental para a confiança da comunidade, é garantir transparência na gestão financeira. O dinheiro público precisa ser gerido com planejamento participativo,
onde a comunidade ajuda a decidir prioridades. Prestação de contas regular, em linguagem que todos entendam, não só com planilhas técnicas e critérios claros para decidir onde investir. Já vi escolas onde a simples exposição mensal dos gastos em um mural acessível a todos diminuiu drasticamente os rumores e desconfiança sobre o uso dos recursos. Por fim, a quinta estratégia é implementar sistemas eficientes de controle e manutenção do patrimônio escolar. Não é só fazer inventário uma vez por ano. É criar uma cultura onde todos se sentem responsáveis pelos bens públicos. Uma diretora muito esperta que conheci criou guardiões do patrimônio em cada turma, alunos que ajudavam a monitorar e cuidar dos equipamentos. Isso não só preservou melhor os materiais, como também desenvolveu nos alunos um senso de pertencimento e responsabilidade. O grande segredo aqui é entender que a administração não é um fim em si mesma. Ela existe para viabilizar o projeto pedagógico da escola. Quando os processos administrativos são bem desenhados, eles liberam tempo e energia para o que realmente importa: o ensino e a aprendizagem. Já entrei em escolas onde a secretaria era um ambiente acolhedor, eficiente, onde os problemas eram resolvidos rapidamente, e isso se refletia em todo o clima escolar. E vou te contar uma coisa que aprendi depois de anos trabalhando em escolas. Quando a parte administrativa funciona bem, quase ninguém percebe. Ela se torna invisível como deveria ser. Mas quando ela vai mal, todo mundo sente o impacto. Por isso, investir tempo para organizar bem esses processos, por mais chato que pareça inicialmente, sempre vale a pena no longo prazo. Agora vamos falar sobre a quinta dimensão e o coração da escola, que é a organização dos processos pedagógicos. Se as outras dimensões são importantes, esta é absolutamente essencial. Afinal, é para isso que a escola existe, não é mesmo? As perguntas fundamentais aqui são: como estruturamos o currículo para que faça sentido? Como sabemos se os alunos estão realmente aprendendo? E quando percebemos que não estão, como intervimos? A primeira estratégia, e essa é a base de tudo, é desenvolver um planejamento curricular articulado. Parece óbvio, mas quantas vezes já vimos escolas onde cada professor faz o seu trabalho isoladamente, sem conexão com os demais? O resultado? Alunos que estudam o mesmo conteúdo várias vezes em disciplinas diferentes. Ou pior, que terminam o ano com lacunas importantes porque ninguém assumiu certos conteúdos. Lembro de uma escola onde os professores de ciências, matemática e geografia se juntaram para trabalhar o tema água de forma integrada. Os alunos estudaram desde a composição química até os problemas de distribuição no planeta, passando por cálculos de consumo. Foi incrível ver como o conhecimento fazia mais sentido quando as peças se conectavam. Um planejamento articulado também garante progressão coerente. O que se aprende no sexto ano prepara para o sétimo e assim por diante. A segunda estratégia é estabelecer sistemas de avaliação que realmente informem o trabalho pedagógico. Não estou falando de provas para dar notas e classificar alunos, mas de avaliações que nos digam o que precisamos fazer a seguir. A avaliação diagnóstica nos mostra onde estamos. A formativa nos ajuda a corrigir a rota durante o percurso. E a somativa verifica se chegamos onde queríamos. Uma professora de português que conheci fazia algo muito interessante. No início de cada unidade, aplicava uma pequena avaliação diagnóstica para identificar o que os alunos já sabiam sobre o tema. Durante as aulas, usava pequenos tickets de saída, perguntas rápidas que os alunos respondiam antes de sair, para verificar se estavam acompanhando. E só então aplicava uma avaliação final. O resultado? Ela sabia exatamente onde precisava reforçar e podia personalizar o ensino. A terceira estratégia é organizar intervenções pedagógicas para quem está com dificuldades. Porque, sejamos honestos, nem todos aprendem no mesmo ritmo ou da mesma forma. Algumas abordagens que tenho visto funcionar bem: reforço escolar em pequenos grupos com foco em habilidades específicas, tutoria entre pares, onde alunos que dominam o conteúdo ajudam os colegas e aprendem muito nesse processo, e atendimento individualizado para casos mais complexos. Trabalhei numa escola que criou o que chamavam de oficinas de aprendizagem, 2 vezes por semana. Os alunos eram reagrupados de acordo com suas necessidades específicas, independentemente da turma original. Quem precisava reforçar leitura ia para um grupo, quem tinha dificuldade em operações matemáticas para outro, e assim por diante.
Foi impressionante ver como muitos alunos conseguiram superar suas dificuldades nesse formato. A quarta estratégia é implementar processos de observação de aulas e feedback. Isso ainda é um tabu em muitas escolas, como se o professor devesse fechar sua porta e trabalhar isoladamente. Mas quando criamos uma cultura de observação colaborativa, onde o objetivo não é julgar, mas apoiar o desenvolvimento profissional, todos ganham. Um coordenador pedagógico muito habilidoso que conheci sempre começava o feedback perguntando: como você se sentiu durante a aula? O que achou que funcionou bem? Isso criava um clima de confiança, onde o professor se sentia à vontade para refletir sobre sua prática. Por fim, a quinta estratégia é criar rotinas de análise coletiva de resultados. Quando os professores se reúnem regularmente para examinar o desempenho dos alunos, identificar padrões e repensar estratégias, a escola se torna uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Uma prática que vi funcionar muito bem. Após cada avaliação bimestral, a equipe se reunia para analisar não apenas as notas, mas os tipos de erros mais comuns, buscando entender as causas e planejar intervenções específicas. O que todas essas estratégias têm em comum é que colocam a aprendizagem no centro. Não se trata de dar o conteúdo ou cumprir o programa, mas de garantir que cada estudante realmente aprenda. E isso exige uma organização pedagógica intencional, flexível e atenta às necessidades de cada um. Sabe o que é mais bonito? Quando esses processos pedagógicos estão bem organizados, a escola se torna um lugar onde tanto alunos quanto professores crescem juntos. Já entrei em salas de aula onde você podia sentir quase fisicamente a energia da aprendizagem acontecendo. E isso não tem preço. Bom, pessoal, para não ficar muito extensa esta aula, vou finalizar por aqui. E na próxima aula continuaremos o nosso estudo sobre a organização e gestão da escola. Até lá!